Olá. Então, vamos aproveitar este nosso tempo. Beleza. Um dos motivos para que existisse um movimento que visa ensinar sobre a humanização, que pode ser chamado também de movimento pró-humanização, qual é? Então, olha aqui ó, o nosso raiozinho para prestar atenção na questão, né? O contexto de criação do SUS é o motivo que vai dar esse impulso aí para o movimento pró-humanização, ao qual, antes de ser estabelecido, foram criados outros órgãos que visavam o bem da sociedade. Então, foi aquilo que eu falei para vocês. Não foi exclusivo do SUS, tá? Era uma tendência da época, já era uma tendência o atendimento humanizado, essa atenção maior ao paciente, e já existiam alguns movimentos no Brasil a favor disso. Então, a gente tem o SUDS, o CONAS e o CONASEMS, tá ok? Isso daí vai mais de história, quem estudou bem saúde pública vai lembrar disso, quem não estudou bem, quer passar no concurso, comece a estudar, ok? Não sei como é que vai ficar essa questão política, né, de concursos, depois que tudo isso acabar, mas é provável que abram sim concursos, tá? Pelo adoecimento da própria população da área da saúde e pela abertura de tantas outras vagas. Não sei se terceirizado, se em formato de concurso, mas existe uma porcentagem que eles precisam obedecer, então eu acredito que vai surgir concursos públicos sim. Então fiquem de olho e estudem saúde pública. Humanização no cuidado e saúde. A importância da humanização e dos cuidados, a gente precisa focar nisso quando a gente pensa dessa humanização no cuidado em saúde. Então, eu vou cuidar do paciente, mas eu vou dar atenção à humanização também. Não pode esquecer da ética, da moral, da bioética. Quando a gente fala nesse processo aí da produção em saúde, se eu tirar uma dessas coisas, se eu tirar a ética, se eu tirar a moral, se eu tirar a bioética, se eu ignorar esses princípios, eu vou ter problemas, ok? Quando a gente fala de moral, eu tinha falado que pode ser uma questão individual. Para mim, uma coisa pode ser imoral e para uma outra pessoa pode ser moral, sem problemas nenhum. Então, como a gente tem essa questão cultural, de tempo e etc., o que eu preciso focar enquanto profissional da área da saúde? Como pessoa individual, você pode ter lá os seus conceitos, pode não, deve, né? Conceitos, princípios, ideologias e etc. Mas enquanto profissional, você tem que aprender sempre a respeitar o outro. Então, por exemplo, eu tô lá cuidando de um paciente internado e eu sei que ele é corintiano, eu sou São Paulina, eu vou tratar ele mal só porque ele é corintiano. Não tem nada a ver. Da mesma forma, se a gente estiver falando questões políticas e religiosas e opção sexual. Se a pessoa tem uma escolha diferente da minha, eu preciso juntar ética, moral, bioética, humanização e respeitar a pessoa e tratar a pessoa da mesma forma, independente de ela ser diferente, acreditar, ter conceitos diferentes dos meus. O SUS tem responsabilidade em 3 esferas, isso eu vou falar mais para frente, tem na apostila e nos vídeos. Eu até mostrei algumas coisas nos vídeos que eu gravei para vocês, então explorem isso. A promoção à saúde, isso é básico. Antes de o paciente, o indivíduo, a população estar doente, eu vou falar de saúde, eu vou ensinar a saúde, eu vou orientar a saúde, que é o que eu tento fazer lá nas redes sociais. Então, a minha área específica é enfermagem. Hoje eu estou focada na parte de gestão, qualidade, segurança do paciente. Mas eu tento dar dicas, né, orientar de alguma forma, incentivar o tema saúde, promoção à saúde, de uma forma ou de outra. Saúde mental, enfim, mesmo atividade física, alimentação saudável, mesmo não sendo a minha especialidade. Obviamente que as coisas específicas eu deixo para os profissionais da área. Então, saúde mental eu deixo para um psicólogo, psiquiatra. A educação física, um educador físico. Nutrição, um nutricionista. Respeitando aí a área de todo mundo. Políticas e programas nacionais é outro ponto que a gente tem que prestar atenção, até porque política, programas nacionais, programas de saúde, diretrizes e tal, isso muda, viu? Então tem que estar sempre antenado e atualizado. Ter a importância da humanização e dos cuidados. Em que momento foi
visto, né, que precisava aí dessa humanização, precisava criar uma política de humanização. Quando começaram a ter uma percepção do ambiente e das condições de vida. Então, quando a gente consegue perceber o ambiente que a gente está, o ambiente que a gente trabalha, o ambiente que o paciente está instalado e as condições de vida, você percebe a necessidade, a importância dessa humanização nos cuidados. Começaram a surgir várias denúncias, ok? Os pacientes começaram a se informar, a entender melhor, conhecer os órgãos reguladores como COREN, CRM, assim por diante, e entender que eles tinham direitos, que eles tinham que ser tratados de uma forma humana, e aí começou a acontecer algumas denúncias por falta de humanização. Então, a Política Nacional de Humanização veio para também evitar esse tipo de denúncia. E a introdução do higienismo na medicina, pensando sempre em, lá na época, né, erradicar as doenças, como a gente teve aí problemas com cólera, febre amarela, e depois, com a evolução disso, erradicou, controlar. Por isso a importância das vacinas, ok? Isso é uma longa discussão também. Agora, o que seria o cuidado? O que é cuidar? Vai ser uma ação integrada, então não pode ser uma ação isolada, não pode ser só um profissional, é uma ação integrada, não é uma atitude só, é um conjunto, tá? Entre pessoas com efeitos e repercussões de interações positivas. A gente está discutindo aqui o que é o cuidado. Entre usuários, o usuário é o cliente, o paciente, os profissionais e a instituição. Então, se for só o profissional, não funciona. Se for só o cliente, o usuário, não funciona. Se for só a instituição, também não. Tem que ser essa ação integrada e positiva. Traduzidas em atitudes tais como tratamento digno, básico, né, gente? O que é o cuidado? É um tratamento digno, respeitoso, um cuidado humanizado. O cuidado, né? Não deveria ser só o cuidado humanizado. O cuidado deveria ser um tratamento digno, respeitoso, com qualidade. A gente falou de qualidade, acolhimento, vínculo. Pode contribuir para a redução do impacto e do adoecimento. Tudo bem? A falta de cuidado tende a contribuir para o sofrimento dos pacientes e aumentar o isolamento social. É até engraçado, né? Essa frase, se não fosse triste, seria engraçado, porque agora a gente está no isolamento social obrigatório por conta de uma pandemia. Quando eu escrevi isso, eu estava pensando no isolamento social por questões de falta de cuidado, questões psicológicas, questões de patologia, né? Então, pensando, esquece a pandemia, pensando então que a falta de cuidado vai fazer o paciente sofrer, né? E vai fazer o paciente se isolar socialmente de uma forma negativa. Pois é, Valéria. Exatamente, infelizmente, né? Quando a gente falava antes de a gente vivenciar isso, até porque isso não é novo só para quem é novinho, né? As adolescentes que nós temos aí, isso não é novo só para quem é novinho. O que está acontecendo é novo para praticamente todo mundo. Poucas pessoas vivenciaram ali o final da Segunda Guerra Mundial e as suas repercussões. E algumas pessoas ainda, né, que convivem com a gente, vivenciaram isso. Alguns falam da ditadura, enfim, algumas pessoas vivenciaram essas coisas que são diferentes. A nossa geração, eu falo por mim, né, pessoas que nasceram aí depois de 86, 90, não vivenciaram quase nada em relação à crise, vivenciaram poucas coisas e que nasceram depois de 90. Então, eram muito crianças quando algumas crises aconteceram, algumas questões políticas, inclusive. A gente era criança, mudança do real, a gente viu assim uma coisa ou outra, ter que se acostumar de cruzeiro para real, tal, mas não via como crise porque a gente era muito novinho. Quem nasceu antes de 90, aí vivenciou melhor isso. Mas a nossa geração não vivenciou grandes crises. Então, para a gente, o que está acontecendo hoje é tipo Terceira Guerra Mundial, né? Espero que não aconteça, de coração, espero que isso seja só uma hipérbole, uma forma exagerada de colocar. Agora, tem tudo para se transformar, né? Mas não quero falar sobre isso, a intenção aqui é não causar pânico, é que a gente vai acompanhando as coisas e a gente vai vendo que é complicado, certo? Mas, enfim, o isolamento social que eu coloquei aqui foi mais no sentido de
Evitar que o paciente que não tenha cuidado se isole por falta de cuidado. Pois é, Débora, pois é. Eu gravei aqueles vídeos no começo do ano passado, se eu não me engano. Não lembro exatamente, eu teria que olhar na minha agenda. Mas, se eu não me engano, foi no começo do ano passado. E a gente não tinha nem... A gente tinha a pandemia como uma teoria da saúde pública, né? É uma teoria da ciência que a gente estuda. Existe o conceito de pandemia e do que aconteceu antes. Então, Nossa, me fugiu o nome agora. Tem a gripe espanhola, mas tem aquela da pulga, peste negra, algumas coisas que a gente tinha como histórico, né? E de fato, eu nem lembro do exemplo que eu dei, mas de fato, sim, existe. Exato, Valéria, exatamente. Já houve antes, mas não era a nossa geração, né? Então a gente tinha como exemplo, a gente tinha como referência, e em algum momento eu já falei para vocês, quando eu expliquei histórico de alguma coisa, quando eu expliquei para vocês a parte do significado das coisas, de a gente conhecer a história, em algum momento eu falei para vocês, a história ela revela o que acontece no futuro. Então, tudo que já aconteceu, em algum momento vai acontecer de novo. Uma guerra, uma pandemia, uma doença, uma descoberta, uma crise, um desastre. Em algum momento da história já aconteceu. E hoje a gente tem muito mais acesso a isso, né? Exatamente, ela é cíclica. Exatamente isso. Então, nós deveríamos aprender com a história. Por isso a importância de conhecer a história. Ah, mas eu não gosto. Olha, eu vou ser bem sincera. Eu tenho dificuldade com data, tá? Data histórica, nome de presidente, nome de rei, eu confundo tudo, faço uma salada que é uma beleza. Então, por exemplo, meu marido é ótimo, ele sabe tudo de cabeça. Se chamar ele agora e perguntar, fala aí todos os presidentes que o Brasil teve, fala a ordem, tá? A ordem dos presidentes dos Estados Unidos, ele lembra. Ou por exemplo, quando estava na Primeira Guerra Mundial, quem era o presidente? Eu, às vezes, tenho que relembrar algumas coisas, né? E tentar localizar isso na linha histórica. Ele tem facilidade, beleza. Agora, eu preciso conhecer o básico, eu preciso saber o que aconteceu, eu preciso saber que teve. Então, para a gente entender melhor o coronavírus, nada melhor do que estudar a peste negra, tá? Lembrando que são as situações, culturas, épocas totalmente diferentes. Sim, Valéria. Sim, mas o legal é que ele tem facilidade, entendeu? Ele tem facilidade, ele tem um negócio que ele começa a falar assim e ele grava. É impressionante. Beleza, vamos falar das necessidades humanas básicas e eu já falei com vocês provavelmente sobre isso em saúde do adulto e do idoso. Então eu vou falar bem brevemente por conta do nosso horário apertadinho, tá? A pirâmide de Maslow, que fala das necessidades humanas básicas, elas vão nortear a responsabilidade do técnico de enfermagem. Então, vocês, como técnicos de enfermagem, têm que lembrar que o paciente, enquanto internado, ele é sua responsabilidade. Não se esqueçam disso, nunca. Se de toda a aula aí, para a vida de vocês conseguirem gravar isso, para mim já está ótimo. Então, o técnico de enfermagem, ele tem responsabilidade sobre as necessidades fisiológicas, eu colocaria as de segurança e um pouquinho da social, enquanto o paciente está internado, está sob sua responsabilidade. Talvez você trabalhe numa UBS, numa USAFA, num PAN que o paciente não fica internado. Beleza. Mas enquanto ele está ali, ele é sua responsabilidade. Então, é você que tem que direcionar as necessidades fisiológicas, as de segurança, as sociais. Por conta do tempo, eu não vou conseguir descrever todas, mas só vou dar um exemplo, por exemplo, da fisiológica. Paciente, dentro das necessidades fisiológicas, o paciente tem necessidade de evacuar, urinar, comer, dormir. Se você, técnico de enfermagem, não contribui para isso, você está dificultando para que esse paciente vá conquistando as próximas etapas. Então, ele só consegue suprir necessidades sociais, só consegue suprir as necessidades de autoestima e de realização pessoal se as fisiológicas estiverem bem supridas. Então, se você, técnico de enfermagem, não
cumpre com a sua responsabilidade em relação a necessidades fisiológicas, já era. Esse paciente, ele vai ter, esse paciente enquanto pessoa, indivíduo, ele vai ter dificuldade de alcançar. São como se fossem etapas, tá? Necessidades fisiológicas estão ok? Sim. Aí a gente vai. Necessidades de segurança estão ok? Sim. Necessidades sociais estão ok? Sim. Só então o paciente consegue alcançar necessidades de autoestima, né, e de realização pessoal. Então, entendam, por favor, o técnico de enfermagem tem responsabilidade. Ah, mas eu não concordo. Tá bom, você pode não concordar, mas é assim que funciona? Ah, mas eu não acho que eu vou interferir na realização do pessoal do paciente. Você pode erradamente, erroneamente, você pode achar que não interfere, mas é um fato, é comprovado. Isso daí são etapas. Ou você cumpre, ou então não tem como você se sentir realizado pessoalmente. 2 lembretes. Autoestima não é andar de nariz em pé, todo maquiado e periquitado, tá? Isso daí não se chama autoestima. Isso aí pode se chamar o que vocês quiserem, mas não é autoestima. Autoestima é a pessoa estar resolvida consigo mesma, saber resolver os seus próprios problemas, aceitar a sua condição, não ter preconceitos. E isso daí pode ser chamado de autoestima. É olhar no espelho e estar bem resolvido consigo mesmo. Às vezes a pessoa não usa maquiagem porque não gosta, né? Não anda no salto porque não gosta. Não significa que ela tem baixa estima. Não significa que ela é uma pessoa depressiva. Não significa que aquela pessoa está a ponto de se matar. Uma pessoa que tem autoestima, ela está resolvida mesmo tendo formatos diferentes de padrões que as pessoas ditam, enfim, eu não quero entrar muito nisso, mas a pessoa pode ter um padrão de beleza, de conduta um pouquinho diferente, mas está, né, ter autoestima. Em compensação, a gente vê pessoas que andam no salto, super maquiados, nas redes sociais sempre sorrindo, vida perfeita, e às vezes o que acaba acontecendo? Na vida pessoal tem depressão, ansiedade, a vida da pessoa é uma tristeza, vive brigando com o marido, com o namorado, com a mãe, enfim, e tem uma vida infernal. Então, a autoestima não pode ser revelada por aquilo que a pessoa posta, por aquilo que a pessoa demonstra para os outros, né? É muito além disso. Às vezes tem gente que não tem rede social, não gosta de rede social, não posta nada em rede social e é feliz, realizado, tem uma vida maravilhosa. A pessoa se sente ótima sem ter que se expor, ok? Então, a autoestima é muito além disso. Muito bom. A autoestima não deve ser confundido com ego nem vaidade. E aqui não estou criticando quem usa redes sociais, nem quem não tem, ok? Eu estou colocando que existem formas diferentes de a gente ver e fazer as coisas. Eu gosto de redes sociais, eu adoro, eu posto, eu vou lá e coloco. Por outro lado, eu também não gosto de expor algumas coisas, né? Dor, sofrimento é o tipo da coisa que eu não gosto de expor. Eu acho que redes sociais a gente expõe coisas boas. Então, por isso, em alguns momentos, poucos momentos, mas em alguns momentos da minha vida, eu preferi me ausentar completamente do que ficar expondo uma série de sofrimentos que não faz sentido, tá? Mas é exatamente isso, não pode ser confundido com ego e vaidade. Quantas pessoas a gente vê às vezes, né? Nossa, mas ela estava feliz, ela foi numa festa, ela estava linda, ela cantou, ela dançou e se matou. Que tristeza, o que será que aconteceu? Porque o dançar, o cantar, se maquiar lá não reflete, não mostra que a pessoa estava bem. Pode ser inclusive uma máscara, uma maquiagem, que é pior ainda, porque você não consegue identificar isso. Beleza? E realização pessoal não é dinheiro, tá? Realização pessoal é muito além de dinheiro. Porque se realização pessoal fosse dinheiro, para a pessoa ter... tem muito dinheiro, tem realização pessoal. Gente, Michael Jackson estava vivo, Elvis Presley estava vivo, Heath Ledger, quem mais? Amy Winehouse, Whitney Houston. Essa galera toda estava viva. Essas pessoas não teriam o Chorão, né, do Charlie Brown Jr. Essas pessoas não teriam feito uso de drogas, medicamentos para dormir, misturado medicamento para dormir com remédio para parar
quando a pessoa é alcoólatra, né, tem um medicamento que controla isso, enfim, misturou isso com remédio de dormir, parada cardiorrespiratória, então, Hendrix, exatamente. Então, essas pessoas todas estariam vivas, felizes, super realizadas, perfeito. Então, não é dinheiro que traz realização pessoal. Ou realização pessoal não é questão de dinheiro, fama, nada disso. Realização pessoal é algo mais silencioso. Realização pessoal é você ter aceitação dos fatos. Aconteceu alguma coisa na sua vida? Maravilhosa, legal, fácil de aceitar. Triste, terrível, uma tragédia. Se você consegue aceitar, né, você vai criar estratégias para lidar com aquilo. Vai chorar, vai se desligar do mundo, vai desabafar, vai procurar um psicólogo, não interessa o que você vai fazer. Mas você consegue aceitar aquele fato, resolução de problemas. Todo mundo tem problema. O rico, o pobre, o miserável, o milionário, enfim, o famoso que ninguém conhece, todo mundo tem problema. Agora, como você lida com o problema? Você cria um plano para resolver aquele problema? Você cria estratégias? Por exemplo, um problema é desemprego, um problema é falta de um emprego que você se sinta bem, que você goste. Todos vocês que estão no curso, vocês em algum momento falaram, eu quero trabalhar nessa área. Ou porque tem vaga, ou porque eu gosto, ou porque é minha formação. Não interessa. Todos vocês aí em algum momento decidiram fazer o curso quase que como resolução de um problema. E o que vocês tiveram que fazer? Matrícula, assistir o primeiro, passar por todas as dificuldades do primeiro módulo, de tudo novo. O segundo, que é aquele mais teórico, mais arrastado. O terceiro, que você não vê a hora de acabar, né? Os estágios. Então, você criou um plano, seguiu aquele plano e agora vocês já estão no final. E aí, isso traz realização pessoal. A formatura pode ser considerada realização pessoal. Tudo bem? Beleza. Então, agora o que isso tem a ver com humanização? Tudo. Você levar o paciente ao banheiro, né? Você trocar uma fralda logo. Você cobrir o paciente, a privacidade do paciente, não deixar o paciente exposto, fechar a porta, colocar um biombo, pedir para o outro acompanhante sair. Tudo isso envolve as necessidades básicas ali embaixo. Necessidade de segurança, necessidade fisiológica. Deixar o paciente dormir, aprazar o horário da medicação para evitar entrar 2 horas da manhã para dar um Luftal para o paciente, né? Conversar com a enfermeira, tem como a gente aprazar diferente? Poxa, caiu 2 horas da manhã essa medicação, tem como a gente mudar para eu entrar o último horário, meia-noite, né? E depois só 6 horas da manhã? E isso é uma forma de pensar nas necessidades humanas básicas, não privar o paciente dessas necessidades para que ele consiga alcançar realização pessoal. Então, uma responsabilidade muito, muito, muito grande como técnico de enfermagem. Nos anos 90, o direito à privacidade, à confidencialidade da informação, o consentimento em face de procedimentos médicos. Quando a gente é internado, a gente assina um termo de consentimento. Praticados com o usuário, atendimento respeitoso por parte dos profissionais de saúde ganham força reivindicatória, orientando propostas, programas e políticas de saúde. Então, aqui está falando um pouquinho do que a gente já conversou. Em 2000, a 11ª Conferência Nacional de Saúde tratou a questão de humanização. Não vou entrar em questões políticas, fica registrado que em 2000 teve essa conferência e falou sobre humanização. Entre 99 e 2002, o Ministério da Saúde propôs algumas ações e programas voltados para o campo da humanização. Novamente, não vou entrar em questões políticas nem ideológicas, vou só citar o que foi discutido entre 99 e 2002. A Carta ao Usuário, o Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde, para avaliar como você foi atendido, deixou de ser atendido. O Programa de Modernização Gerencial dos Grandes Estabelecimentos de Saúde, para ajudar nessa parte aí de gestão. O Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento, muito bacana, né? Permitir acompanhante, o parto humanizado, o parto natural, o parto normal. Norma de atenção humanizada de recém-nascido de baixo peso, que é o método canguru. Vocês já devem ter ouvido falar, com certeza. Se não ouviram, pesquisem. O método canguru permite que a mãe coloque o bebê pele a pele, então a mãe tira a roupa, ou o pai, tá? Pode ser o pai também, e coloca o bebê ali e faz tipo um canguru mesmo, né? E aquele
Isso do recém-nascido. Então, geralmente numa UTI neo. Isso permite que a criança sinta-se mais acolhida, né? Não só lá na incubadora, não só lá... porque, querendo ou não, a criança estava acostumada o quê? No útero. Aí, de repente, foi arrancado do útero e jogado dentro de uma caixinha. Por mais que seja um tratamento, né? Estar ali na incubadora, não é uma crítica à incubadora, o método canguru traz essa humanização para essa fase difícil para a mãe e para a criança. Programas Centro Colaboradores para a Qualidade e Assistência Hospitalar. A partir de então, junto com a humanização, começou a ser valorizado muito qualidade. Então, a minha pós, ela tem um foco em qualidade, tá? Então, isso deixou de ser, tem que ter um serviço de qualidade. Deixou de ser só isso para se transformar em uma ciência estudada, aprendida, evoluída e implantada. O programa de acreditação hospitalar também tem a ver com qualidade. Auditoria, qualidade, acreditação é quando o hospital passa por uma auditoria externa. Então, um grupo de pessoas vão lá no hospital para ver se aquele hospital pode receber aquele selo de qualidade, alguma coisa assim, resumindo a história. Então, quando a gente fala assim, tem o ISO 9000, tem o ONA nível 1, ONA nível 2, prestem atenção nesses termos, porque quando vocês forem fazer processo seletivo em hospital que paga bem, hospital grande, hospital top, eles dão muito valor para isso. E não por menos, né? É algo caro para o hospital, eles têm que pagar, e pagar caríssimo por essa acreditação para ter esse selo. Então, quando você vê lá um hospital, a gente tem o ONA nível 1, 2, 3, enfim, você sabe que aquele hospital passou por uma auditoria muito séria, que valoriza a qualidade, segurança do paciente e humanização, tá? Então, é como se fosse um selo de qualidade, a acreditação. E a partir de 2001 isso chegou no Brasil, mesmo já sendo antigo nos outros países. Em 2003, o Ministério da Saúde institui a Política Nacional de Humanização. Então, percebam, né? Lá em 1986, começou a ser introduzida, a partir do SUS, a parte de humanização. Mas só em 2003, isso, Débora, o Emílio Ribas passou ano passado pela acreditação. E é uma loucura, né? É uma auditoria, são muitos pontos a serem verificados, acertados, corrigidos, observados, avaliados. E vocês participam diretamente disso. Então, de 86 até 2003, a gente teve um tempo aí de amadurecimento do assunto, para vocês verem que é uma coisa recente, 2003, né? Recente. A atenção e gestão do SUS, que nós chamamos de Humaniza SUS. A Política Nacional de Humanização, que a gente abrevia como PNH, foi criada para transformar a relação entre gestores, o pessoal lá de nível estratégico, né, os gestores, diretores, coordenadores, os trabalhadores do nível operacional e os usuários, que são os clientes de Sistema Único de Saúde, do SUS. E isso envolve também o privado, sabe por quê? Todo serviço privado de saúde, ele responde ao SUS, às leis do SUS. A Política Nacional de Humanização se pauta em 3 princípios: transversalidade, indissociabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, e o protagonismo daquele que está recebendo o cuidado. E a responsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos. Eu vou tentar dar uma acelerada, que a gente tem 10 minutinhos, tá? Não se esqueçam que eu quero tirar as dúvidas, então a gente ainda volta para falar das dúvidas, tudo bem? Então, aqui está explicando cada um. Para se efetivar a humanização, é fundamental que os sujeitos participantes dos processos em saúde se reconheçam como protagonistas e corresponsáveis de suas práticas, buscando garantir a universalidade do acesso, a integralidade do cuidado e a equidade das ofertas de saúde. Então, olha o que a PNH objetiva: cuidar do cuidador, a valorização dos profissionais de saúde, as equipes, a qualificação, estudar, fazer pós, fazer especializações, locais adequados para a construção e para a atuação. Então, esse é o objetivo das políticas ou da Política Nacional
de humanização. Aqui estão alguns propósitos da Política Nacional de Humanização: contagiar os trabalhadores, os gestores, os usuários, fortalecer qualquer tipo de iniciativa de humanização existente ou não, desenvolver tecnologias, olha aí o que a gente falou, tecnologia e humanização, relacionais e compartilhamento das práticas. Então, compartilhar o que deu certo, o que não deu certo, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e metodologias que ajudaram nesse ponto e implementar processos de acompanhamento e avaliação entre um pouquinho acreditação e qualidade. A responsabilidade das 3 esferas. Então, a gente tem aí a universalidade, que é o direito de todos, independente se tem dinheiro, se não tem dinheiro, e inclusive, tá, no Brasil, uma vez que você entre no país, se seja permitido entrar no país, inclui o estrangeiro também, tá? Mesmo o estrangeiro que nunca pagou R$1 de imposto, a nossa Constituição permite que ele use o SUS. Prefiro não expressar opinião. Direito à saúde a todos os brasileiros, integralidade, assistência integral ao indivíduo em seus diversos níveis de atenção, então não vai atender só uma parte, vai atender em tudo, teoricamente, que ele precisar, não estou dizendo se funciona ou não. E a equidade, que é o tratamento, tratar os desiguais com desigualdade a fim de alcançar a igualdade. Ô, Jesus, tem coisas que a gente tem que ensinar, né? Olha só, aqui a gente tem igualdade, aqui a gente tem desigualdade. Então, na igualdade, todo mundo recebe um caixote igual. Na desigualdade, né, cada um recebe aquilo que precisa. Na verdade, essa desigualdade a gente chama de equidade, tá bom? Então, nem sempre a desigualdade ela é ruim. Aqui, no caso, se todo mundo recebesse igualzinho o mesmo caixote, um ficaria privilegiado, o outro até conseguiria, né, ali acompanhar, no caso aqui do exemplo, o jogo, e esse daqui, que recebeu a mesma coisa que os outros, ele ficaria aí numa situação complicada. Já na desigualdade, ou na equidade, nós temos, então, um que recebeu mais, mas todos que conseguem acompanhar o jogo, tá? Valéria, obrigada pela compreensão, querida. E eu tenho que tomar um cuidado maior, né? Fica tudo gravadinho aqui. Tem que tomar bastante cuidado. Isso daqui é uma coisa que vocês têm que conhecer. Não vai dar tempo de eu falar. Isso é um conhecimento de saúde pública que vocês vão usar para a vida. Não vou nem falar de concurso, nem de nada. É para a vida. Então, é importante que, com o tempo, vocês consigam compreender o que é esfera federal, estadual e municipal, tá? Entender que o presidente da República não tem um botãozinho vermelho da mágica. Por exemplo, vamos melhorar o SUS. Aí o presidente vai lá, assina um papel e pronto. Bum! Ai, nossa, viramos a Europa do SUS. Gente, o presidente no nosso país, ele tem pouquíssimo ou quase nada de poder, tá? Antes que ele tome qualquer decisão, essa decisão pode ser derrubada pelo Senado, pelo Senado e pelo... Me ajuda alguém. Congresso, tá? E tem o STF também. Então, Congresso, Senado, STF mandam muito mais do que o presidente da República. Ele é mais representativo, tá? Ele dá direção, enfim. E vocês podem ver, às vezes o presidente vai lá e fala uma coisa, independente de achar certo ou errado. Ele vai lá e fala, pá, eu acho isso, acho que tinha que fazer isso, certo? Ele vai lá e fala e dá essa orientação. Aí, o que acontece? Quando chega no estado, o governador do estado faz o quê? Vocês estão vendo isso muito claramente, gente. O presidente fala uma coisa. Aí o governador do estado fala assim, não, concordo não, aqui vai funcionar diferente. Aí ele vai lá e faz diferente do que o presidente falou. Quando chega na cidade, o prefeito fala assim, não, agora eu não concordo nem com o presidente, nem com o governador, eu vou fazer vou ter uma terceira ação. Todo mundo tá vendo isso, um exemplo que dá para falar, né, sem pensar certo e errado, mas um exemplo que dá para falar, né? O federal, a gente já tem lá a determinação quais são os dias que são feriado no nosso país, e etc, né? E tal. Beleza. Aí quando chegou no governador, o governador falou assim, não, vamos adiantar. Vamos pegar todos os feriados e
quarta, quinta e segunda vai ser feriado e pronto. Aí a gente mata os próximos feriados, né? Ele colocou isso para o estado. Quando chegou aqui no nosso município, o que o prefeito falou? Aqui não tem feriado coisa nenhuma, vai seguir lá o calendário que já tinha estabelecido, vai trabalhar todo mundo normal. Então, para o estado foi colocado que seria feriado adiantado, para o município não foi aceito. Então, vocês percebem que é muito... vai sendo tão dividido as coisas, né, que às vezes uma decisão que foi tomada lá em cima chega aqui diferente para a gente. Imagina, então, se a gente pensasse no dinheiro que é investido nisso, né? Pode acontecer de ir se perdendo. É direcionado um valor lá pelo Estado Federal, chega no Estado, né? E depois é direcionado para os municípios. Será que não vaza, não escapa, não é extraviado de alguma forma? Desde orientação até a questão de dinheiro. Então, isso daí é uma coisa muito legal. Quando você começa a entender, você começa a ver as coisas de forma diferente, inclusive a cobrar os governantes de forma diferente. De qualquer forma, a gente tem essas 3 esferas de poder que influenciam na saúde, certo? Tinha muito mais coisa para falar. Poxa vida. Eu gostaria que vocês estudassem aí com carinho, tá? Sobre a humanização, todas essas questões que eu ainda tinha para falar. Eu vou tentar fazer várias postagens sobre humanização para a semana que vem, que vocês vão fazer a prova aí. Não esqueçam, passa tão rapidinho, a gente tem 1 minuto e meio dessa parte. Não esqueçam de estudar, estudem bastante. Eu vou disponibilizar esse slide, que é o resumão do resumão do resumão, da unidade 1 a 8, lá no Google Sala de Aula. Então, por favor, estudem. E quem quiser, quem tiver tempo, quem tiver disponibilidade, de noite eu vou dar aula para os terceiro I, terceiro J e para a radiologia, todo mundo junto, misturado. Vocês, se quiserem acompanhar, pode acompanhar, tá? Então, às vezes não vai fazer nada à noite, não vai trabalhar, vai estar tranquilo. Às vezes você se distraiu agora de manhã, não conseguiu, né, absorver o que queria, enfim, estava meio dormindo, acompanha à noite. Vem junto à noite, tira suas dúvidas, participa. E aí, quem sabe, às vezes eu consigo avançar um pouquinho mais, tá bom? O mesmo link, Débora, mesmo link. A partir das 18h05, aí eu sempre vou dando o próximo horário, né? Então, se você conseguir, vai ser um prazer. O pessoal que perdeu, se vocês quiserem colocar no grupo, onde vocês se comunicam, 18h05, todo mundo aqui, a gente conversa. Eu vou voltar nesse mesmo link agora, daqui a 5 minutos, eu vou voltar nesse link para falar do trabalho, da prova, tirar dúvida, conversar, bater papo. Também não vou poder ficar muito, porque eu tenho que atender alguns pacientes hoje ainda, mas voltem, tá bom? Por favor, a gente está aqui ó, com 12 pessoas. Se as 12 pessoas conseguirem voltar para a gente falar sobre